Você sabia que o Vasco ainda pode inscrever jogadores até esta semana na Série B? A gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Quais são os jogadores que podem ser inscritos? Vamos falar também sobre o início da rodada. Tem jogo importante para o Vasco hoje. O Sport já estreia essa rodada 26 hoje. A gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Vamos falar também sobre a situação da SAF lá na FERJ. Olha, o Vasco tem uma dívida aí de muito tempo. For empurrando com a barriga, isso pode atrapalhar o registro da SAF lá na FERJ. E vamos falar também sobre a chegada do menino que vem lá do esporte, que é tido aí como um dos grandes fenômenos da base do esporte. Então, vai subir a vinheta e depois da vinheta vai ter isso e muito mais no nosso Comentário Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário. Aquele abraço para você que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal. Muito obrigado por você estar sempre aqui todos os dias com a gente. Muito obrigado mesmo. Para você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao Comentário Vascaíno, que é um canal de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco tá aqui. E será um prazer enorme tê-lo junto com a gente. Então dá essa moral aí e faça parte dessa nossa família vascaína. Olha, vocês viram que a gente vai falar muito de Vasco. Vamos falar da abertura da rodada, né? Vamos começar falando da abertura da rodada, que é hoje. Hoje tem jogo importante, o Vasco tem que ficar de olho, porque o Sport joga contra a Chapecoense. O Sport está entre aqueles times que ainda podem alcançar o Vasco na quarta colocação. Sport e Chapecoense. Está passando na sua tela também aí a tabela passando aí do lado. Sport e Chapecoense jogam às 9h30 da noite, 21h30. Lembrando que Londrina enfrenta o Brusque, vai até Brusque enfrentar o Brusque na próxima sexta-feira. E a Tombense enfrenta o Guarani lá em Campinas no próximo sábado, às 11 da manhã. O Vasco, obviamente, joga contra o Bahia às 16 horas no próximo domingo. O Vasco tem que ficar de olho, torcer aí para que esses times não ganhem, para que o Vasco continue de boa, né? O Vasco ganhando, ou o Vasco empatando, ou tendo resultado adverso, continue toda aquela situação. Sampaio Corrêa, que é outro time que o Vasco, que está muito próximo ao Vasco, joga contra o Vila Nova amanhã, então tem que ficar de olho, né? São times aí na próxima que podem se aproximar do Vasco da Gama, então o Vasco tem que ficar de olho aí nessa situação, porque interessa, né? Interessa bastante. A gente já trouxe aqui os números. O Vasco agora precisa de 6 vitórias para subir e também torcer para que os adversários não ganhem, né? Quanto mais os adversários tropecem, o Vasco fica mais próximo do seu acesso à Série A. Olha, você sabia que o Vasco ainda pode inscrever jogadores? Pois é, meus amigos, a inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro da Série B, ela ainda está aberta. O Vasco pode contratar jogadores que estejam livres no mercado desde o dia 15, ou antes, né? Antes, até o dia 15, na verdade. Jogadores que ficaram livres depois, no dia 16, não podem ser contratados nem podem ser inscritos. O Vasco pode trazer esses jogadores, seja do mercado interior, do mercado do exterior, seja do mercado brasileiro. O Vasco pode trazer esses jogadores. O Vasco também pode fazer a contratação daqueles jogadores que estão nos casos especiais que a FIFA deixou aí no início do ano, aquela questão da Rússia, da Ucrânia, enfim. Essas inscrições vão até o dia 26, ou seja, na próxima sexta-feira. Nomes aí como Marcelo, nomes também como Ansaldi, nomes como William, nomes como Fernandinho, que era um atacante brasileiro que estava na China, enfim, entre outros nomes aí, Miguel Barbieri, são nomes que estão disponíveis no mercado, estão livres, que o Vasco poderia fazer um investimento se quisesse. Mas parece que o Vasco não vai entrar no mercado, mas só a título de informação, até dia 26 podem ser inscritos esses jogadores pelo Vasco da Gama, se o Vasco achar melhor, quiser contratar. Obviamente que devem ter outros jogadores que estejam livres, que nesse momento eu não estou aqui me lembrando, mas o Vasco tem aí até dia 26 se ele quiser contratar alguém que esteja livre no mercado. Olha, vamos falar de FERJ, vamos falar de SAF, porque o Vasco deu um mole, hein? Tem uma dívida do Vasco com a FERJ que já rola um pouquinho de tempo. Quem acompanha os balanços do Vasco sabe que essas dívidas sempre aparecem no balanço do Vasco. E essa dívida foi empurrando com a barriga. E aí o que acontece agora, meus amigos? Essa dívida está emperrando para o Vasco fazer o registro da SAF na FERJ. Obviamente que a FERJ não paga o Vasco há muito tempo por jogar o Campeonato Carioca, não paga as cotas do Campeonato Carioca, o Vasco tem dívida distante, mas independente dessa situação, é muito amadorismo há muito tempo essa dívida com a FERJ permanecer.
Léo, você está defendendo a FED? Não, eu acho que a FED está errada porque a FED nem deveria cobrar ninguém. Isso aconteceu com o Botafogo também, quando o Botafogo foi registrar sua SAF. A FED não deveria cobrar ninguém porque a FED não paga ninguém. Há muito tempo que a gente tem Campeonato Carioca, já tem uns 3 anos que tem Campeonato Carioca, que ninguém recebe nada. Nem cota de televisão, nem nada. Virou a chacó, é um campeonato que não vale de nada. Você só joga para ir treinar mesmo e gastar dinheiro. E a FED cobrando 6 milhões. Mas dentro do Vasco, a diretoria atual, a diretoria anterior são todos amadores. E quem está vivendo essa questão da finança são as mesmas pessoas, que é o Adriano Mendes. Antes era o Carlos Leão, né? Carlos Leão assumiu do lugar do Adriano Mendes, mas o Adriano Mendes estava envolvido nessas duas situações. Então, para mim, é muita incompetência você ficar devendo 6,8 milhões. A FED, agora, no momento importante, que você tem que escrever e fazer o registro da SAF, para depois mandar para a CBF, para depois fazer a transferência dos ativos, você não poder fazer por uma dívida que já tem aí 1, 2 anos nessa situação. É uma vergonha. Para mim, é uma vergonha. Por isso que eu digo que eu não defendo ninguém de negócio de política do Vasco. Porque sempre é isso aí, ó. Olha o amadorismo aparecendo de novo. As dívidas que apareceram e essa dívida também que já está há muito tempo no balanço do Vasco, pelo amor de Deus, né? 6,8 milhões até hoje nesse pagamento. A FED está errada, tá? Porque a FED não deveria cobrar ninguém, porque a FED deve também ao povo. Mas tá no seu direito, quem deve tem que pagar também, né? Enfim, o Vasco aí vai esperar essa situação, porque a FED disse que não vai registrar a SAF enquanto não for pago os valores do Vasco da Gama. Complicado, amigos, complicado. Cada dia que passa a gente vê uma situação, viu? Até quando o Vasco pode ter um respiro financeiro é emblemático, né? Problemático também. Olha, o menino Lucas Zuccarello, tá passando aí na sua tela, despediu-se do esporte. Jogador que tem 15 anos. Vou lembrar aqui pra vocês, porque tem gente fazendo fuzuê. Ah, o menino tá vindo. É uma das... Mas tem que ter calma. É um menino de 15 anos. Não é o menino que vai chegar aqui e vai ser o Ronaldinho Gaúcho, o novo Messi, o novo Neymar. Pode ser, mas tem que se acalmar. O menino que tem que fazer ainda, eu acredito que ele tem todos os indicativos de bom jogador, mas tem que fazer um trabalho com ele, todo um trabalho também físico, todo um trabalho também mental, que obviamente é muito importante no futebol, um trabalho de crescimento para que esse jogador possa render tudo aquilo que ele precisa. Tá vindo, se despediu do esporte, provavelmente está vindo para o Vasco, né? Rodrigo Dias, que é o gerente da base do Vasco, trabalhou com ele lá no esporte. Então, é um menino de muita qualidade, é um menino que vem para ser um grande jogador. Mas eu usaria ele no Sub-17. Tem 15 anos, foi utilizado no Sub-20, mas por meio tempo, não jogou no Sub-20, como eu tô vendo muita gente dizer, ah, vai vir pro Sub-20. Eu não acredito, acho que ele vai vir aí para Sub-17, deve fazer os seus jogos por ali, tem mais uns 2, 3 anos para jogar no Sub-17, mas é um menino de muita qualidade. É um menino que tem poucos minutos ainda, mas os minutos que tem já mostrou que ele é um cara que tem todos os potenciais, todos os indicativos, mas precisa ser bem trabalhado, bem lapidado. É uma joia, precisa ser lapidada para que possa ser um grande jogador. Então eu acredito muito que seja uma boa aquisição do Vasco. É o Vasco olhando desde os primórdios, né, para a base aí, pensando bons jogadores nas bases aí e buscando os nomes que possam se evoluir e trazer para o Vasco da Gama também um retorno financeiro e técnico que eu acho que é muito interessante. Então é isso, agradecer a você que chegou até esse momento do vídeo, muito obrigado, aquele abraço e até a próxima, valeu!